Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras, que hoje vai enfrentar o time do Sport dentro do Allianz Parque. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Palmeiras, a nova contratação de Andreas Pereira, que está muito próximo de fechar com o time do Verdão e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Movimentada segunda-feira que o líder joga contra o Vitória e o Palmeiras, que pode voltar a ser vice-líder, enfrenta o Lanterna Sport. Edu Dracena, hoje pra você qual é o grau de dificuldade da partida? Porque o Sport empatou com São Paulo, ganhou do Grêmio. Não é parâmetro não, viu? Acho que tem que ter o respeito, porque do outro lado tem profissionais que lutam tanto quanto o pessoal do Palmeiras. Então tem que respeitar, e o respeito é jogando o quê? Jogando bem, com seriedade, fazendo os gols que tiver oportunidade. Então acho que é isso que tem que fazer o Palmeiras. É claro que você pegando lanterna da competição, o favoritismo é do Palmeiras, porque tem que ganhar até mesmo para ficar ali entre os primeiros. Então eu acredito muito que a seriedade vai entrar em campo hoje com os jogadores que o Abel colocar em campo, porque o Palmeiras precisa dos 3 pontos. Olha, Edu Dracena já disse, tem que olhar para o adversário, tem que respeitar e com calma. Agora, para o Palmeiras é um resultado importante, porque voltaria a ser o vice-líder, tem jogos a menos do que o Cruzeiro, é um time que pode incomodar no Brasileiro. E hoje, na minha opinião, é uma partida fundamental, hein, Capela? Mas o capitão Edu Dracena, ou você tá com a gente ou você não... Você tem que saber, você tá aqui ou você tá ali, irmão. Porque esse discurso aí, discurso de boleiro ainda. Não, veja só, vamos lá buscar os 3 pontos, tem que respeitar o adversário, que existem profissionais. Que é isso, rapaz? O que é isso? Aqui é Palmeiras, velho. Você tá louca? Tá louco? Onde já se viu esse negócio? O Palmeiras é favoritaço, o Palmeiras ganha o jogo, o Palmeiras está 4 jogos sem perder, mas o Sport também está 5, mas vem de 4 empates e 1 vitória. E outra, vitória contra o Grêmio também, não vai empatar, Chico, porque o Sport só ganha do Grêmio, que também vocês são fregueses dos homens aí. E outra coisa, o Aníbal não joga, tem Emiliano Martínez, Evangelista, tem Maurício, Vitor Roque, Flaco Lopes, aqui é palestra, irmão, o Palmeiras vai passar por cima, ó, esse jogo, ó, teta! Tá bom, tem que respeitar, capelães. Do outro lado tem profissionais. Pode ter Andreas Pereira. Respeitar, vai pra cima dos caras, Edu. Para isso é que eu falei, aí, Maria Mole, rapaz. Vai pra cima dos caras, velho. Onde o respeito é dentro do campo, fazendo gols. É isso, irmão. Você que joga aí na várzea, você sabe disso. Ganhou um jogo só. Você tá morrendo de medo. Onde já se viu, rapaz? Para aí, Chico Garcia. Do esporte, imagina na Libertadores contra o River Plate. O Chico Garcia tem uma informação. Qual é, Chico? O Andreas Pereira estava esperando um contato do Flamengo, inclusive com pessoas do Flamengo, prometendo a ele um investimento. Por isso que na outra janela ele não veio ao Palmeiras. Ele estava esperando e ficou até um pouco decepcionado, porque o Flamengo investiu 100 milhões de euros aí na última janela e não foi atrás dele. E aí dessa vez ele considerou, ele falou assim, bom, se o Flamengo não está pensando em mim, né, vou pegar essa grande oportunidade que é o Palmeiras. Por isso que na outra oportunidade, ele não veio, ele não queria vir, ele estava esperando realmente pelo Flamengo, até pela identificação que ele criou com alguns torcedores. Por isso que dessa vez ele o palmeirense adora o Andreas Pereira, porque ele também foi decisivo numa Libertadores pro lado palmeirense. E agora ele vem para esse lado definitivamente. Agora é um jogador muito acima da média. Não só porque estava na Premier League, mas tem muito talento. A gente acompanhando de perto no Flamengo. É um jogador que hoje o Palmeiras não tem. E se ele realmente fechar e vier pensando em Libertadores e Campeonato Brasileiro, é um ótimo acréscimo, Sgarbi, pro Verdão. Copa do Brasil já não dá mais. O Palmeiras precisa de mais, tá na Libertadores, o Palmeiras precisa... de novo. O Palmeiras precisa... já tem 3, né, mas já tem uma. Mas o Palmeiras precisa muito, aliás, de um jogador pra substituir o Rios, né? E é o André, as características são muito parecidas, assim, um cara que sabe defender, mas também pisa na área, sabe fazer gols. Nível seleção brasileira. E eu achei barato, viu? Tá louco, joga muito. O cara chega pra... Nossa, 15 de euros. E um jogador que vem pra ser titular, Renata. Não é uma aposta. Esquece. Como foi aos outros jogadores. Não, chega, já coloca a camisa. E coloca a amarelinha, viu? Não, com o Abel não vai ser, Já veste a amarelinha, tá? Olha aqui. 15 segundos. Vamos dar continuidade aqui, vendo que o pessoal do Jogo Aberto também falou a respeito do jogo de hoje, né, do Palmeiras aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aí do que eles falaram. Eu sonhei que eu vi o Capelanes, mas não no estúdio, lá no Allianz Parque. Olha onde ele está começando a semana.
Eu tenho certeza que ele não está pensando em mim, está pensando em Ronaldo Giovanelli. Conheço bem aqueles que estão aqui. Capela, boa tarde. Antes de tudo isso, tem Palmeiras e Esporte. Vamos. É verdade, Rê. Beijão pra você, abraço pra esses cavalos, principalmente pra esse cavalo careca, sem pelo aí. Porque, ó, eu não sei se é um mau presságio, acordei meio gripadinho hoje, espero que a semana melhore aí no meio dela, quarta-feira principalmente. Mas, ó, estamos aqui no Allianz por quê? Tem jogo contra o Esporte, horário curioso, viu, gente? Você que tá achando que o jogo é às 8, 9h30, não. 7 horas da noite a bola vai rolar para Palmeiras Esporte. Calma que já eu falo um pouquinho sobre o jogo. Antes, aumente o volume aí do YouTube, do televisor, que tem informação importante, uma nova contratação que ainda esta semana pode ser anunciada. Trata-se de Andréas Pereira. E aí, Capela, vem ou não vem? Gente, tem informação quentinha de bastidor aqui no Jogo Aberto. Em janeiro, para quem lembra, acompanhou o programa, nós falamos que o Palmeiras fez uma proposta de quase 20 milhões de euros, grana pra caramba. O Fulham, naquela oportunidade, disse não. Agora o que acontece? O jogador tem mais um ano de contrato, inclusive nem relacionado estava no jogo de ontem contra o meu Manchester United, empate por 1-1 pela Premier League, porque o Palmeiras avançou na negociação. Valores, 10 milhões de euros. Estamos falando aí pouco mais de 60 milhões de reais. Só que o que pega aí? O Palmeiras só está ajustando a condição de pagamento, algumas parcelas a mais, outras a menos. O Fulham, obviamente, quer receber o quanto antes esse montante. O Olympique de Marseille e também o Fenerbahçe da Turquia entraram no confronto para tentar tirá-lo dessa possibilidade do Palmeiras, mas a informação é a seguinte: não deve ter chapéu, não deve dar balão. O Palmeiras está isso aqui de anunciar ainda esta semana a sua nova contratação. Em relação a jogadores, hoje no boletim informativo do Diário da CBF, o BID, já está tudo bonitinho, regularizado. Jeff Té, pouca gente conhece, lateral esquerdo, passou rapidamente pelo futebol brasileiro, estava lá fora, chegou agora ao Brasil, está relacionado. E também Carlos Miguel, em mais de 2 metros de altura, goleirão do Palmeiras, que na semana passada foi apresentado oficialmente ao lado da presidente Leila Pereira. Outro jogador que fica relacionado, próprio Abel Ferreira falou que é para o planejamento do ano que vem, então a tendência é o Carlos Miguel, ele fica quietinho, bonitinho no banco, dê aquela sentida para que ele possa vestir a camisa do Palmeiras o quanto antes. Por falar em camisa do Palmeiras, pessoal, a Copa do Mundo de Seleções já começou por aqui, porque o Palmeiras hoje vai apresentar o seu novo manto para o torcedor. Uma cor amarelada, obviamente, camisa 3, em referência à seleção brasileira. Então você, há menos de um ano para a próxima Copa do Mundo de Seleções, está vivendo a expectativa de vestir um manto da hora? Atenção, as vendas já estão maravilhosas, tem muito torcedor, inclusive, aqui nos arredores, com a camisa 9, camisa 3, inclusive, toda ela amarelada, bonita pra caramba, já até viu o vídeo que o Palmeiras soltou agora há pouquinho, anunciando o seu novo manto. A expectativa de público, obviamente, até pelo momento do Palmeiras, que vem de 4 jogos sem perder, vem bem do brasileiro, mas a gente sabe que o foco é a Copa Libertadores América também. Então, para poder falar um pouquinho mais sobre o jogo, Palmeiras que pega o Lanterna, eu vou acionar meu parceiro, tá cabeludo, tá bonito, barbaridade. Lucas Herrero com o destaque do jogo, já, a bola rola aqui, Palmeiras e Esporte. Fala, Herrerão! Encontro raro, porém marcante. Palmeiras e Sport não se enfrentam no Allianz há 4 anos e inauguraram a Arena Alviverde em 2014. Quem não se lembra do Ananias Park? O Leão da Ilha estragou a festa palestrina. O primeiro gol do estádio foi marcado justamente pelo atacante Ananias e o lateral Patrick fechou a conta. 2-0 Sport pelo brasileiro. E feliz demais, cara, por ter feito esse gol. Um gol tão importante num estádio tão bonito. Quero agradecer a Deus por isso. É claro que os tempos são outros. Desde 2016, o Verdão só perdeu um dos últimos 11 jogos contra o adversário de hoje. E na era Abel Ferreira, os pernambucanos sequer pontuaram diante do Palmeiras. Às 7 da noite, a chance de esquecer a atuação contra o Universitário. Ninguém quer saber do passado, certo? Tantas pessoas querem saber é do aqui e do agora. E o aqui e o agora foi que fizemos hoje um jogo esforçado, e os nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. Mesmo com toda a turbulência na temporada, esse é o melhor início do Verdão na era dos pontos corridos, com 39 conquistados em 18 jogos. Ou seja, partida fundamental para assumir a vice-liderança, com direito à estreia da 3ª nova camisa amarela com bermuda azul. Pode falar, tô bonito demais.
A gente conseguiu aí nosso objetivo de poder classificar na Libertadores e agora no Brasileiro é focar nesse jogo agora de amanhã para a gente fazer um grande resultado. A gente está muito bem no Brasileiro, em segundo, é dar continuidade no nosso trabalho. Além do jogo, aumenta a expectativa pela contratação do volante Andréas Pereira. O Alviverde ofereceu 10 milhões de euros ao Fulham, cerca de 63 milhões de reais, valor que é metade daquele negociado no início da temporada. Como agora falta menos de um ano para o contrato acabar, a negociação ficou mais próxima e o meio-campista de 29 anos nem foi relacionado para o duelo de ontem contra o Manchester United. No banco, as novidades podem aparecer. Os reforços Jefté e Carlos Miguel estão regularizados e liberados para a estreia. Torcedor do Palmeiras, quando teve toda a repercussão que eu estava para vir para o Palmeiras, pelo contrário, eles ficaram muito felizes, ao contrário dos adversários que divulgaram um vídeo que eu era muito imaturo, muito novo, fiz uma bobeira, zoação, coisa de mulher criança, jogador que vem da base, normal. Sem Aníbal Moreno suspenso, o Verdão deve ir a campo com Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, M. Martínez, Lucas Evangelista e Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o adversário, apesar da lanterna, não perde há 5 jogos. Tudo bem que o Sport venceu só o Grêmio e empatou outras 4 partidas, mas somou 7 dos 10 pontos que tem em todo o campeonato nessas últimas rodadas. Ou seja, duelo dos extremos e de extrema importância pro futuro e também pro humor de Abel Ferreira. Quando as perguntas são assim boas e fáceis, a minha entrevista também é boa e fácil, tá bem? Obrigado. A galera do F360 também não ficou para trás, trouxe aí as informações do time do Verdão, a novidade e muito mais. Então assista essa parte também até o final, tá bem interessante. E agora já o Allianz Parque no nosso telão 360 e o zagueiro Murilo falando sobre o jogo. Vamos acompanhar o que disse o Murilo. A gente conseguiu aí nosso objetivo de poder classificar na Libertadores e agora no Brasileiro é focar nesse jogo agora de amanhã para a gente fazer um grande resultado. A gente está muito bem no Brasileiro, em segundo, é dar continuidade no nosso trabalho, mostrar cada vez mais a nossa identidade para a gente conseguir nossos objetivos. Exato, é um time muito chato, que incomoda bastante ali, que visualiza muito o contra-ataque, então a gente tem que tomar bastante cuidado ali, são jogadores rápidos, mas sem dúvida a gente já vai entrar ligado nisso para a gente desenvolver ali um grande futebol, pressionando no começo, como a gente sempre, o professor pede também, para a gente poder fazer um grande jogo, um grande resultado e a gente sair com a vitória. Provável Palmeiras, jogando no Allianz Parque, comando do professor Abel Ferreira com Everton, Giai, Gomes, Micael e Piquerez. Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, o Aníbal está suspenso, né? Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, a dupla. Pode entrar em campo hoje mais uma vez. Daniel Paulista comandando o Sport numa situação complicadíssima do Leão da Ilha, com Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Kevson. Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, Mateuzinho, Pablo e Léo Pereira. É o provável esporte, professor Celso. É um esporte que, como o Dom que lembrou aqui, é um esporte melhor do que aquele que não ganhava de ninguém. Teve a vitória contra o Grêmio, tem empate, tem o Mateuzinho entregando lá da frente, Lucas Lima melhorando o seu futebol. Mas com tudo isso me parece ainda insuficiente. Eu acho que é parecido com a situação de Flamengo e Vitória, né? Inclusive porque o Palmeiras também é perseguidor de título. Tanto o Flamengo como o Palmeiras estão bem estruturados, com elenco, com astral alto, não devem deixar escapar essa oportunidade. Do Allianz Parque, que aliás foi inaugurado com um gol do Sport, né? Um gol do falecido Ananias, faleceu naquele acidente da Chapecoense. Ele inaugurou o Allianz, um gol contra o Palmeiras. Mas eu acho que hoje a coisa é muito mais para esse time do Palmeiras, que também tem dosado suas energias de uma maneira bastante inteligente ao longo das competições, também em função dos resultados que obtém.
Se o Palmeiras teve um pouco mais de sossego na volta contra o Universitário, é porque fez o que deveria ter feito na ida. Sim. Então é muito mérito, né? Muito mérito desse trabalho. E o Daniel Paulista tentando recuperar algo no Sport que seria um feito. Um time que consegue só uma vitória em todo o turno. Não é a última partida, porque o Sport ainda tinha partida a menos. Mas se conseguir se salvar do rebaixamento, será um feito histórico. Nossa, é difícil, hein? Seria um milagre. É muito difícil, porque a gente está falando dessa melhora, dessa sequência de jogos sem perder, indo buscar empate contra São Paulo, enfim, mesmo São Paulo mexido, resultados importantes, mas é difícil manter essa regularidade até o final, né? Justamente porque no segundo turno vai ter esses adversários difíceis. Vai enfrentar times que brigam também para não cair, times que brigam pelo título, por vaga em Libertadores. Então, você ter, de fato, essa mobilização inteira para essa reta final, ainda sim contando com equipes dividindo atenções. O Palmeiras divide com o Libertadores, mas está longe ainda, né? O jogo contra o River Plate. O Palmeiras tem a possibilidade de hoje continuar incorporando um sistema que o Abel testou e que deu certo com o Vitor Roque e com o Flaco, para depois ter esse mesmo sistema forte contra o Corinthians e talvez contra o Internacional, que é o jogo pré-River Plate, ele já ter ali uma certa tranquilidade, rodar um pouco mais o elenco. Então, o Palmeiras de hoje, ele não tem nenhuma razão ou para poupar ou para entrar com uma força média. Ele tem um descanso natural aí por não estar em Copa do Brasil e ainda vê distante o jogo decisivo de Libertadores. Então, para o Sport, essa notícia é ruim. Essa é uma coisa legal do trabalho do Abel, né, Dom? Que eu sempre falo que ele não descaracteriza, ele não poupa, ele dosa. É diferente você dosar, porque aí você não descaracteriza o seu time. Ele tira uns 2 ou 3. E hoje nem isso ele precisa, né? Nesse jogo. E assim como o Flamengo, o Palmeiras, infelizmente, para o torcedor do Verdão, o Palmeiras está fora da Copa do Brasil, semana de Copa do Brasil, então foco no Brasileirão. E até nessa questão de não descaracterizar, né, professor, é um momento que você precisa consolidar essa ideia. Como a Mari estava falando da melhora do Palmeiras, de desempenho a partir do momento que você tem Vitor Roque e Flaco Lopes juntos, mas é uma coisa ainda recente. Então, acho que é importante você também dar continuidade nisso para estar cada vez mais estabelecido no momento que chegar os confrontos decisivos. Então, a gente fala de uma melhora do esporte, mas o Palmeiras, pensando em desempenho, também cresceu nos últimos jogos. E, sinceramente, não é o 0-0 contra o Universitário que vai mudar. Aquilo ali não tem impacto, para mim, nenhum em relação ao momento do Palmeiras, porque é um jogo que estava totalmente condicionado ao 4-0 da ida. Então, assim, querer encontrar algum problema pela atuação ali no jogo de volta, que já estava totalmente resolvido, não vejo como indo nesse caminho. Então, o Palmeiras tem melhorado, é importante ter a manutenção dessa dupla, ainda mais que o calendário vai ajudar pela questão da Copa do Brasil, e, naturalmente, o Palmeiras é bastante favorito. Olha, acho que um cenário é parecido com o Flamengo, talvez o favoritismo do Palmeiras com o Sport seja até maior do que o Flamengo em relação ao Vitória, assim, pensando na questão do adversário, embora o Sport, como a gente falou, tenha dado uma resposta. Assim, acho pouco provável um tropeço dos dois líderes hoje. Aquele rival palmeirense, torcedor do Corinthians, do São Paulo, poderia dizer, olha, quem está na tela pode ter lei do ex com o Lucas Lima. Vai se atentar a essas questões, assim. Pode até acontecer, mas para garantir uma vitória do Sport é mais difícil, hein? Acho que o dia dos secadores, assim, seja de Flamengo, seja de Palmeiras, acho que não vai rolar. Um gol do Lucas Lima pode acontecer, mas o Sport ganhar é mais difícil. Se fosse secador, hoje ia fazer outra coisa da vida. Eu não ia ver jogo do aniversário, não. E dá pra ver os dois, né? Porque um é às 7 e o outro é às 9. É sensacional isso. Muito legal. O Palmeiras é mais cedo, é isso? É às 7. E o Flamengo às 9. Mas eu acho que equivale. Eu ainda acho que talvez o Vitória possa oferecer mais resistência ao Flamengo, é que a força do Flamengo também desequilibra as coisas. Né? Tem esse lado também. Eu imagino um Vitória talvez atuando melhor que o Sport, mas talvez nenhum dos dois atinja seu objetivo. É um objetivo muito duro, né? São dois times ali da parte de baixo contra dois times da parte de cima, com um desempenho e uma sequência de trabalho muito boa dos que estão em cima. E a campanha dos dois é um negócio absurdo, assim, do Flamengo e do Palmeiras, dentro
da era de pontos corridos, né, sem uma consistência muito impressionante. Hoje não será por demérito de Vitória Sport, será mais... E aí, rapaziada, rapidinho aqui, qual o seu palpite, seu placar para essa partida entre, né, Palmeiras e Sport? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Então vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Mais pelo mérito de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo que continuam na busca por reforços, continuam trazendo reforços, do Palmeiras atrás do Andréas Pereira, que aliás entrou para a história num Palmeiras e Flamengo, né? Naquela final de Libertadores. Palmeiras continua de olho nele e em 35 jogos pelo Fulham na temporada 24-25, 2 gols e 5 assistências. Média de 1,2 finalizações ou finalização por jogo e 2 chances criadas por partida. O Palmeiras já vem há algum tempo tentando a contratação, pelas informações, inclusive do nosso André, né? Muito próxima desta vez, muito próxima de ser concretizada, inclusive não foi relacionado para o último jogo do Fulham, né, Exato. André? Não foi. É uma boa? Caso se confirme? É uma excelente. A gente está falando de jogador de seleção brasileira, de um meio-campista que te dá diferentes possibilidades. Pode ser um meia mais avançado, pode ser o camisa 8, até imagino mais nessa função. Enfim, mas daria diferentes alternativas. Que acabou não concretizando a transferência naquele primeiro momento, quando o Palmeiras tentou no começo desse ano, mas já seria uma peça importantíssima naquele momento. Jogador que chega para ser titular, assim, não é para encorpar, dar mais uma opção, ele chega para ser titular indiscutível do time e qualifica demais, assim, o meio-campista, como falei, de seleção brasileira. Seria uma excelente contratação do Palmeiras. Do que a gente estava falando do Jorginho na época no Flamengo, também seria uma super contratação. Não estou comparando jogadores, estou falando do impacto, né, da chegada desses atletas nas equipes. O Jorginho também chegaria para ser titular, como se provou, né, já no Mundial, assim, já na primeira partida. O Andréas, ele é esse jogador. Mesmo o Marco Silva, treinador do Fulham, ter dito nesse último jogo, empate em 1-1 com o United, de que não, era uma opção, enfim, ele não relacionado, ele estava presente no Craven Cottage para assistir a partida, mas ele já não é mais tão influente na equipe como ele já foi. 2 temporadas atrás, ele liderava números absurdos da própria Premier League, em chances criadas, em combinações, em participações em gols, como ele dava essa opção do meio-campista avançado que pisa na área, que dialoga muito bem, né, com os jogadores. Acho que o Palmeiras, ele ganha muito com o Andrés, porque ele conecta muito bem a equipe, do meio para frente, ajuda a recompor. Então, para mim, seria uma super contratação. O Fulham, que não conseguiu ir no mercado, contratou um único jogador que é goleiro para ser reserva. O Marco Silva tem falado, né, de quanto ele gostaria de contratações, então pode-se abrir ali, né, uma lacuna, mesmo o Fulham tendo preparado o Joshua King para ser esse jogador, jovem jogador, no lugar do Andrés Pereira, pode ser algo que entre para ajudar o time a movimentar financeiramente também. E o nome é pesado. Andrés Pereira, passagem pelo Flamengo, embora que tenha sido marcado por aquele lance, mas era um jogador... Jogava bem, fazia uma boa temporada. E naquela final ele jogava bem. Sim. Obviamente foi um erro horroroso para o Flamengo, decisivo para o jogo, ótimo para o Palmeiras. Coincidentemente a favor do Palmeiras. Mas é um jogador que até os dias da sua saída ainda se discutia se ele ficaria ou não. E vamos esquecer a grife, né? Claro, Andrés Pereira chama atenção, mas nome à parte, a função que ele exerce é uma função muito interessante para o Palmeiras. Desde que o Palmeiras perdeu o Richard Rios, passa a ser um desse cara que você pode usar, por exemplo, como um volante que aproxima para chutar, você pode usá-lo até assumidamente mais para frente. O Palmeiras só tem a ganhar, eu acho, até com vantagem em relação ao time atual, mesmo ao time quando tinha o Richard Rios. Chega para mudar patamar. Nesse caso, nem precisa mudar patamar, precisa melhorar o que já é bom. Se tornaria o melhor de todos da posição ali do Palmeiras. Com certeza, sim. E assim, acho que até esse ponto, né, a saída do Richard Rios me faz acreditar que o Andrés vai ser utilizado mais nessa função de camisa 8. Embora ele possa, como segundo homem de meio campo, porque é uma reposição assim de altíssimo nível e pensando na carência do elenco mesmo. Acho que ele encaixaria melhor, embora... Se quiser colocar, por exemplo, com o Martínez, Aníbal e o André, ele como camisa 10 ali também. Também é uma opção também, porque ele funcionaria perfeitamente.
onde tem jogado o Maurício, por exemplo, às vezes. Exato, mas eu preferia jogando junto com o Maurício. Onde jogava Exato, poderia perfeitamente fazer essa função, mas... Pode completar. Não, só ia completar isso, que eu iria com ele como 8. Porque na seleção, no momento de ausência do Neymar, foi até cogitado o André ser esse homem, né? Referência de meio de campo, com o Gerson atuando um pouco mais recuado, mas indo bem, também caindo para a direita, tendo opções ali com o próprio Bruno Guimarães. Enfim, algumas oportunidades, algumas peças. Fato é que o Abel ele não ganha só um jogador, mas ele ganha possibilidades, né? Táticas da equipe. Então, por que não? Pode usar o Andrés em pelo menos 3 funções diferentes. A torcida deve estar gostando, mas o Abel deve estar gostando mais ainda. Porque ele deve vislumbrar essas possibilidades, né? É um reforço que na prática vale por três funções. E também é o tipo de jogador, até como a Mari estava falando, né, da característica dele, acho que não é só um cara que chega para suprir uma ausência tão importante quanto o Richard Rios, mas é o tipo de jogador que melhora a dinâmica do time. Então, potencialmente, ele vai melhorar outros jogadores ao redor dele. Então, é mais do que uma peça em si que a gente está falando. Ele não é uma peça de reposição, né? Apenas ali. Exato. Saída de Richard. Ele é um reforço para a dinâmica do time. Isso. E para as possibilidades que o Abel tem, né? Tem se falado muito, o Abel reclamava antes dessa grande leva de reforços desse ano, das faltas de possibilidade. Isso abre um leque de possibilidades para o Abel muito interessante. Acho que esse é o ponto forte dessa negociação, né? Para além do nome que é o Andrés, já tem uma história no futebol brasileiro, mas para além disso, o técnico deve estar com um sorriso de orelha a orelha. Estou vendo a idade dele aqui, 29 anos. Eu até achei que fosse um pouco, não que seja veterano, pelo amor, tá no auge, na verdade. 29 anos é o auge. Né? Eu achei que ele tivesse uns 25, por aí. Não, ele sai daqui mais ou menos nessa faixa, né? Quando ele volta pro United. E o tempo não para, E o tempo não para. Amigo, já são 4 anos. 3 temporadas de Fulham, acho, né? E a carreira dele é longa, né? Ele surge muito jovem, então é o cara que tá muito tempo nativo e você olha... Exatamente. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Palmeiras que hoje é o 3º colocado e pode assumir aí essa 2ª colocação. Vai enfrentar o time do Sport hoje dentro do Allianz Parque. Jogo muito importante aí para o time do Verdão, né? Já para se preparar também para o clássico do fim de semana. Pois bem, pessoal, também pertinho aí de fechar, o Palmeiras também pertinho de fechar com o Andréas Pereira, isso mesmo. O Palmeiras vai pagar aí cerca de 10 milhões de euros, equivalente a 64 milhões de reais pelo novo jogador. Está muito próximo aí de fechar com o time do Verdão. As informações que saíram é que Andréas Pereira já disse sim ao time do Palmeiras e já pode chegar aí a qualquer momento, né? Após tentativas frustradas no início do ano, Andréas Pereira pode chegar ao Palmeiras na 2ª janela de 2025, que é agora até o dia 2 do mês que vem, né? A diretoria alviverde voltou a tentar a contratação do meia-campista brasileiro que está no Fulham, na Inglaterra. Os europeus analisaram a possível movimentação, né? O jogador chegaria à academia de futebol para ocupar a coluna deixada por Richard Rios, negociando com o Benfica. Andréas Pereira é um assunto que a torcida do Verdão se acostumou a ouvir nesse ano, mas dessa vez os rumores, né, os rumos das negociações podem ser diferentes, pois o jogador está fechando aí, provavelmente essa semana já pode chegar aí no time alviverde, chegar no time do Verdão. Mas e aí, vocês pagariam esses 10 milhões de euros, esses 64 milhões de reais no Andréas Pereira? Jogador que já passou por muitos lugares, não se adaptou tão bem, mas a torcida do Palmeiras conhece muito bem, tem um carinho enorme pelo Andréas Pereira, graças àquela Libertadores, né? E aí, o que vocês acham? Seria um bom negócio, um bom nome para o time do Verdão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!